Oi, pessoal. Eu sei que não é a melhor forma de a gente estar se encontrando, mas talvez, né, é o recurso que nós temos acessível no momento. Gente, bom, fazer um breve vídeo com algumas explicações, tá? Para introduzir a vocês naquilo que constitui a filosofia analítica. Bom, gente, em primeiro ponto, depois eu vou mandar um slide para vocês, explicadinho, com alguns passos, tá certo? E que vai esclarecer eventuais dúvidas que podem surgir, que é comum. Gente, olha só, até aqui, na última aula, a gente viu a tradição do pragmatismo, né? E vocês lembram que no primeiro dia de aula eu havia falado que a característica fundamental da filosofia do século XX é a divisão social do saber? Bom, então, seguindo essa sequência, né, partindo desse pressuposto, a gente tem que considerar que os filósofos do século XX, eles dialogam com outros setores do conhecimento. Não existe, vocês devem lembrar do pragmatismo, uma filosofia fundacionista, aquela que é responsável por elucidar os limites e o alcance do conhecimento humano. Até porque já havia ocorrido uma separação entre ciência e filosofia. Então não faria muito sentido uma filosofia que tentasse se interrogar sobre os limites e o alcance do conhecimento humano, como a filosofia do Kant, como a filosofia de outros autores, né, como a filosofia de Descartes, sobretudo, que se caracteriza por ter esse objetivo no horizonte maior, né? Qual o objetivo? Descrever as condições do conhecimento humano, né? Como Kant vai depois chamar as condições de possibilidade do conhecimento humano. Bom, então a filosofia ela passa a ter um papel nesse sentido mais em diálogo, em consonância com o conhecimento científico. Bom, e a filosofia analítica ela surge no final do século XIX e no começo do século XX, onde ela vai adquirir um vigor, uma robustez maior no século XX. O primeiro filósofo que usualmente nós designamos, recebe o nome de filósofo analítico é o Frege, um alemão, tá, chamado Gottlob Frege. Um nome extremamente difícil de pronunciar. Não tão difícil de escrever, mas difícil de pronunciar. E o Frege era um matemático também. E o que o Frege descobre é que na linguagem ordinária, na linguagem comum, na linguagem do dia a dia, do cotidiano, nós usualmente e frequentemente cometíamos erros linguísticos. Por exemplo, vamos dar um exemplo da sinonímia. O que é sinonímia? Você tem o mesmo termo para designar objetos distintos. Então, por exemplo, você tem manga, né? Manga pode ser a fruta ou pode ser a manga da camisa. Você tem banco. Banco pode ser o local onde você senta ou pode ser o local onde você deposita dinheiro. Ou seja, é o mesmo termo que tem dois referentes. Ou seja, a linguagem não é perfeita. Bom, então o Frege vai descobrir isso e a partir disso vai tentar justamente uma solução para os problemas da linguagem, né? Então, olha só, a gente tem que considerar dois aspectos fundamentais da filosofia analítica. O primeiro ponto é que a filosofia analítica se caracteriza pelo trabalho cooperativo. De um lado, a filosofia analítica herda o formalismo da matemática e da lógica. Então, os filósofos analíticos empregam instrumentos derivados da matemática e da lógica para compreender a linguagem humana, né? Então, por exemplo, aquela frase da lógica que nós chamamos de silogismo, a frase básica da lógica, que é a dedução em lógica. Olha só, Sócrates, você tem três premissas. Sócrates é um ser humano. Todos os seres humanos são mortais. Logo, Sócrates é mortal. O que acontece? O primeiro ponto é que mortal se refere exatamente ao quê? O que exatamente se refere a ser humano? O que exatamente refere-se a Sócrates? Olha só, você tem um monte de pessoas que chamam Sócrates. Você precisa perguntar a qual Sócrates você se refere, né? A própria noção do ser humano não é uma noção muito simples, né? Por exemplo, eu já contei essa anedota que é muito comum na academia de Platão. Perguntaram para Platão o que é o ser humano.
E brinca-se, na época, que Platão havia afirmado que o ser humano é um bípede desprovido de plumas. Ou seja, ele é né, um bípede, duas pernas e sem plumas. Aí conta-se que um brincalhão, provavelmente era o GSE da turma, lá da academia de Platão, pega um galo, despena o galo e fala, é isso, ser humano. Então, a definição do ser humano, como eu comumente estou falando com vocês, não é simples definir o ser humano. Se perguntar para um biólogo o que é um ser humano, é um agregado de células. Se perguntar para um antropólogo o que é um ser humano, é um ser social. Ou seja, não há uma definição unânime do que de fato é o ser humano. O que acontece? Quando você utiliza a matemática e ferramentas da lógica, você supostamente adquire exatidão. Portanto, utilizar a matemática tem uma vantagem. Então, ao invés de falar que Sócrates é um ser humano, eu vou utilizar variáveis. Né? E você tem uma função. Qual é a função ser humano? Existe um x, que é a variável. Então, a gente tem que descobrir se esse x é um membro do conjunto dos mortais. E se esse x representa, dentro dessa função, Sócrates. Né? Eu posso depois até enviar para vocês um pequeno artigo que eu escrevi há um tempo explicando sobre o Tratados do Wittgenstein, mas depois a gente volta no Wittgenstein. Olha só, então esse é um primeiro ponto, utilizar as vantagens fornecidas pela matemática e pela lógica, os recursos que a lógica e a matemática me garantem. O segundo, consequentemente, os recursos das ciências naturais, que é o método de verificação. O segundo aspecto que a filosofia analítica recebe esse nome é porque o objetivo da filosofia analítica é realizar uma análise lógica da linguagem. Então, basicamente, o que um filósofo analítico se pergunta é se aquela frase tem significado. A partir disso, uma porção de filósofos surgiram. Depois do Frege vai surgir o Russell, né, um filósofo inglês que nasce em 1872 e falece em 1970. Depois vai surgir 3 caras que são fundamentais para a gente. 2, pelo trabalho deles em filosofia da ciência e filosofia da linguagem. E o outro, por ter um repertório extremamente vasto. Bom, só para citar esse exemplo, os filósofos analíticos eles estão, portanto, preocupados com como é que você estabelece a relação entre linguagem e o fato do mundo. Ou seja, existe um vínculo recíproco entre uma palavra e o objeto que ela designa? Então, olha só, um dos filósofos analíticos mais proeminentes foi um alemão chamado Rudolf Carnap. O Carnap ele nasce em 1891 e falece em 1970. E o Carnap ele fala o seguinte: como é que eu vou determinar o significado de uma preposição? Como é que eu vou determinar se uma preposição de fato ela tem algo a me dizer? Como é que eu determino o significado? Bom, se essa preposição me permite ser verificável. Então, por exemplo, você tem, vamos dar exemplo de 3 preposições. Coloca aí no caderno de vocês aí. Você tem uma preposição X, né? Vamos imaginar que eu digo que a raiz quadrada de 9 é 3. Vocês podem verificar essa preposição? Podem. Se vocês utilizarem cálculos matemáticos, regras de aritmética, de álgebra, vocês vão obter que essa preposição ela tem significado e ela pode ser verificada utilizando parâmetro matemático. Você tem um segundo tipo de preposição, né, que é uma preposição empírica. Né? Primeiro nível, o Carnap vai chamar ela de uma preposição analítica. Analítica porque a preposição tem significado nela mesma. Né? Como aquele exemplo que eu sempre dou, todo solteiro é um não casado. Analítica, a própria definição de solteiro, já pressupõe, de antemão, que solteiro se refere àquele que não se casou. Bom, por outro lado, você tem uma preposição empírica. Aí você pode perguntar, a água ferve, o ponto de ebulição da água ocorre a partir da atingir a temperatura de 100 graus Celsius. Essa preposição, ela pode ser verificada no mundo. Você pode criar um experimento no qual você vai testar essa preposição, né? Ou, sei lá, todos os metais se expandem ao ser aquecidos.
essa é uma preposição que o próprio mundo externo, o próprio mundo empírico, me permite realizar um experimento que me mostre se essa preposição possui significado. Ou seja, tanto no discurso científico quanto no discurso matemático, eu posso criar um método de verificação dessas sentenças. Então, esse é o ponto. Uma proposição é aquela que me permite demonstrar a confirmação, demonstrar que ela é verdadeira, ou demonstrar o contrário, que ela é falsa, refutá-la. Por outro lado, você tem proposições no mundo que não te garante você fazer isso. Tem preposições, uma série de preposições que são destituídas de significado. Então, vamos imaginar um exemplo aqui. Capitu traiu Bentinho, lá no Machado de Assis. Para o Carnap, que é um filósofo analítico, essa preposição tem significado? Não. Por que ela não tem significado? Não tem nada no mundo que expresse esse fato. Qual fato? Que Capitu traiu Bentinho ou não traiu. Porque não há ninguém que satisfaça o predicado de Capitu ou satisfaça o predicado de Bentinho, né? Ou seja, sentenças que se referem a coisas fictícias ou coisas que não me permitem ser verificadas são sentenças sem significado. Ou seja, vamos imaginar, César é um número primo, que é um exemplo do próprio Carnap, esse exemplo. Bom, César não é um número, César é uma entidade, é uma pessoa. Portanto, essa preposição, de início, ela não tem significado. O que o Carnap propõe? Ele fala que a gente deve ficar com o discurso das ciências naturais e com o discurso das ciências formais. E a filosofia é responsável por identificar se uma preposição, de fato, possui ou não significado. Então, por isso é que é um filósofo analítico. Ou seja, filósofo analítico é aquele que se pergunta se uma preposição tem sentido, se ela expressa algo no mundo ou se ela expressa algo a partir da linguagem axiomática ou dedutiva da matemática. Então, a gente divide a filosofia analítica em duas fases, né? E o nosso ponto de referência da filosofia analítica não é nem exatamente o Carnap, porque o Carnap ele ficou mais famoso com trabalhos em filosofia da ciência, né? Embora ele seja um dos principais autores de filosofia analítica. Mas o principal autor é um austríaco, né? Chamado Ludwig Wittgenstein. Esse nome esquisito aí. Eu já devo ter colocado no quadro algumas vezes, porque é um filósofo que tem uma influência enorme na linguística, ele tem uma influência enorme na psicologia, ele tem uma influência enorme em vários campos, né? Na noção de neurociência, ele também tem trabalhos nessa área. Então, a gente divide a filosofia analítica a partir do Wittgenstein. O Wittgenstein, ele nasce em 1889 e falece em 1951. Portanto, ele viveu 62 anos. E durante a vida dele, ele só escreve, de fato, 2 livros de filosofia. E um que só é publicado póstumamente. O primeiro é um livro chamado Teatactos Lógicos Filosóficos. Eu deveria ter pegado lá em cima o livro, mas tudo bem. Para mostrar a vocês, né? É um livro de lógica, basicamente. Eu vou mandar para vocês a minha resenha do Teatados, que é um livro de lógica, em que o Wittgenstein ele vai perguntar o seguinte: o que de fato nós podemos dizer sobre o mundo? Como é que a linguagem ela é a ponte de ligação, aquilo que me permite estabelecer a conexão entre uma palavra e um objeto? Então, por exemplo, vamos imaginar, nessa primeira fase, o Wittgenstein imagina que a linguagem ela é uma imagem do mundo, ou seja, a linguagem diz o que de fato o mundo é. O mundo se constitui de linguagem. Então, olha só, se você imagina que o copo está sobre a mesa, né? Vamos dizer assim, tem essa sentença, o copo está sobre a mesa. Existe então, portanto, a partir dessa sentença, existe então um copo que efetivamente está sobre a mesa. Ou seja, quando eu afirmo que existe um copo sobre a mesa, significa que, de fato, existe um copo sobre a mesa. Essa noção pode parecer muito redundante, mas isso quer dizer o seguinte: há coisas que você não pode dizer. Então, por exemplo, vamos imaginar sentenças da ética, né? Vamos imaginar mandamentos éticos, exortativos. O que o Wittgenstein está pensando nisso? Vamos imaginar.
Wittgenstein condena a tradição filosófica porque a tradição filosófica ela substantivou a linguagem. Então, por exemplo, quando você vamos imaginar que você fala sobre ser, né? O que é o ser? Então, a filosofia, ela se pergunta o que é o ser das coisas. O ser é um verbo de ligação entre sujeito e predicado, Wittgenstein vai dizer. O ser não diz nada. É uma redundância você falar sobre o ser diz algo. Mas as sentenças, elas expressam algo acerca do mundo. Ou seja, o trabalho do filósofo analítico é verificar se, de fato, aquela sentença corresponde ao mundo externo. Então, por exemplo, na época do Wittgenstein, um pouquinho depois, vai surgir um cara chamado Tarski. E o Tarski, a partir dessa leitura do Wittgenstein, ele vai escrever um artigo, também está ali em cima ali, um artigo bacana, chamado A Concepção Semântica da Verdade. O que é a concepção semântica da verdade? O que é semântica? Semântica quer dizer significado. Então, olha só, para esses caras, que são filósofos analíticos, a própria linguagem expressa algo no mundo. Então, a verdade depende de uma maneira inescapável e invariável da linguagem. Quando um filósofo analítico escreve, ele tem que se perguntar a primeira coisa, o que isso significa? Existe um fato no mundo que corrobora essa sentença, esse termo? Então vamos imaginar que existem nesse ponto, vamos imaginar no exemplo do Wittgenstein, que o que de fato diz? É a ciência natural. Tem uma passagem no Tractatus que o Wittgenstein vai falar assim, bom, quem diz as coisas é as ciências naturais, a biologia, a física, a química. E o que a filosofia faz? A filosofia investiga se, usando ferramentas lógicas e conceituais, se aquilo que o cara está falando expressa um fato objetivo. Então, ética, né? Tu deve ser assim. Estética, isso é belo por isso, por isso, por isso. O que o Wittgenstein fala? Isso não significa nada. Isso não diz nada. Isso apenas mostra. Então, essa primeira fase, ela tem esse caráter. Qual o caráter? De que a filosofia ela faz uma análise lógica da linguagem. Bom, a segunda fase da filosofia analítica, ela vai se afastar um pouquinho desse aspecto linguístico e que a gente é chamado de virada linguística. A segunda fase também tem um aspecto linguístico, mas está associado ao aspecto psicológico do ser humano. O que acontece? Se na primeira fase o Wittgenstein afirma, e isso é muito curioso, porque o Wittgenstein, aí falando da biografia dele, que é uma biografia um tanto quanto engraçada, curiosa, pitoresca de ser lida, o Wittgenstein ele não era formado em filosofia, e ele começa a se interessar por filosofia, escreve um livro de filosofia e adquire o doutorado com esse livro, que é o Tratatus, em 1921. É publicado o Tratatus. Aí o que ele fala? Ele fala, bom, resolvi todos os problemas filosóficos e ele vem de uma família muito rica, ele foi ser jardineiro. Né? Depois ele foi dar aula para crianças, né? Ele começou a agredir fisicamente algumas crianças, ele parou de dar aula para as crianças, obviamente, né? Teve problema com os papais e com as mamães. Depois, ele fala assim, tem alguma coisa errada na minha concepção dos Tratatus. Ele vai e escreve as investigações filosóficas, que é esse texto principal dele, na segunda metade do século XX. Só que ele não consegue publicar, porque ele morre em 51 e o livro é publicado em 53, as investigações filosóficas. E as investigações filosóficas, ela é basicamente uma contestação ou uma refutação das premissas que estavam no Tractatus. Se o significado de uma proposição no Tractatus é a verificação empírica, é a possibilidade que uma sentença me oferece de ser verificada ou refutada na primeira posição, na segunda fase do pensamento do Wittgenstein, o que é importante, o que é relevante, não é a verificação, mas o uso. Veja bem, se na primeira fase a lógica ela expressa o que de fato uma proposição significa, na segunda fase, o que é importante? Não é a lógica, mas é por isso que está associada à psicologia. É o aprendizado da linguagem. Então, aprender uma linguagem pressupõe a linguagem é uma prática social e uma comunidade de falantes. Então, o significado ele não é dado pelo mundo, é o que descobre Wittgenstein. Não é o mundo que dá o significado. O que dá o significado é a comunidade.
Então, cada comunidade, os nativos, eles criam jogos de linguagem. E é por isso que a linguagem ela é polissêmica. Existe sinonímia, existe relação de antônimo, existe uma porção de relações gramaticais, não em função do mundo. O mundo não diz nada. É em função da psicologia humana, que cria conceitos para rotular o mundo. Então, grosso modo, a gente vai imaginar, na primeira fase, é como se você tivesse um rótulo, né? Você tem um rótulo para você etiquetar um objeto. Então, vamos imaginar, você tem um copo, né? E você tem um conceito do copo. Toda vez que você... Isso na primeira fase. Toda vez que você vê um copo, você tem ali algo para você rotular aquele copo. Uma etiqueta, uma espécie de etiqueta. Na segunda fase, os significados, eles são produzidos pelo uso. Então, cada comunidade vai produzir um significado. É por isso que ocorrem palavras cognatas, por isso que ocorrem palavras que, a princípio, parecem uma coisa, mas não é. É por isso que a linguagem é ambígua. E é curioso que essa concepção ela vai dar elementos para os desenvolvimentos subsequentes da filosofia analítica, que vai pressupor que a linguagem ela é ordinária, é uma linguagem comum. A linguagem é natural. Então, tem um exemplo muito legal do Quine, né, do Gavagai. Vocês lembram daquele exemplo sempre do Quine? Quine foi um filósofo que também foi influenciado pelo Wittgenstein. E o exemplo que ele dá, passou o nativo, né, a gente está lá, traduzindo o nativo. Né? E isso é uma tese chamada indeterminação de tradução. Porque toda tradução ela tem um limite. Então, passou um coelho, o nativo afirmou, Gavagai. Passou o segundo coelho, o nativo também afirmou. E apontou ostensivamente, Gavagai. E assim sucessivamente. Até que o tradutor, o intérprete, ele vai ser levado a considerar, a inferir, que Gavagai corresponde a coelho na nossa linguagem. O que acontece? Pode ser que não, pode ser que Gavagai esteja significando, dentro daquele contexto, o branco do pelo do coelho. Gavagai também pode ser um adjetivo, veloz. Gavagai pode, dentro daquela comunidade de falantes, simbolizar uma espécie de mau agouro. Então, é como se fosse Gavagai seja algo que causa medo, causa aversão. Olha só, o que acontece? Então, o Wittgenstein descobre que a linguagem é uma prática social. Então, aí é uma fase que a gente vai depois desenvolver mais, que a gente chama de filosofia. A filosofia analítica, ela sofre uma virada para uma psicologia. Né? Essa expressão é dada pelo Wilfrid Sellars, que foi também um filósofo importante, que foi influenciado pelo Wittgenstein, um outro filósofo analítico. Gente, óbvio que esse vídeo deixou inúmeros problemas, né? Deixou inúmeras lacunas, né? Isso não tem a mesma dimensão de uma aula, né, presencial, mas eu creio que isso sirva para elucidar e esclarecer aspectos que estão no módulo. Eu vou pedir para ler o módulo e vou pedir também para vocês retornarem comigo perguntas e questões, beleza? Eu vou enviar para vocês um outro pequeno comentário tratado, escrito por esse que vos fala, tá? E até lá, gente. Acompanhem as lives de vocês aí, né? Depois eu vou enviar uma playlist, claro, para vocês. E é isso aí, gente, tá? Então, um abraço a todos, se cuidem aí e espero revê-los o mais breve possível, tá? Fiquem em paz, fiquem com Deus.